e uma série de impressos e depois revende. Então, em relação ao papel, ele não é consumidor. Existe uma relação comercial amparada no Código Comercial e amparada no Código Civil, né? Porque ele faz uma transformação e revende. Agora, em relação à máquina, ele é o destinatário final, né? É o último que está usando na relação de consumo. Aí você caracteriza o que é consumidor. E aí, mais na frente, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o que é fornecedor. Está lá. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam qualquer tipo de atividade. Olha o que o código coloca aqui. Fornecedor é toda pessoa física. Isso significa que as pessoas, mesmo que elas não tenham uma empresa aberta, façam daquilo o seu negócio, elas são consideradas fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, uma senhora que vende na casa dela, faz bolo, faz doces, tortas e vende, ela é considerada fornecedora. Ela não tem CNPJ, ela não tem uma empresa aberta, mas a lei entende que ela, por fornecer um produto, tem que garantir a esse consumidor que vai comprar dela, né, que esse produto tenha qualidade, que não vai fazer mal à sua saúde, à sua segurança. Por isso ela é considerada fornecedora, né? Um artesão, por exemplo, ele vende artesanato. Ele não tem empresa aberta, não tem CNPJ, mas faz daquilo o negócio dele. É considerado fornecedor. Uma pessoa que está na porta da casa dela, vendendo e comprando carro todo dia. Tem 4 ou 5 carros na porta da casa dela, vende e compra carro todo dia, mas não tem uma agência de automóveis, né? Não tem uma estrutura de uma empresa aberta. Ele é considerado fornecedor. Desde que ele faça daquilo o seu negócio, independentemente de ter empresa aberta ou não ter empresa aberta, ele é considerado fornecedor. E aí o código vem aqui, olha. Fornecedor é toda pessoa física, já falamos, ou jurídica, que seriam as empresas, né? E vocês estão acostumados a ver as empresas sendo obrigadas a atender o consumidor nos seus direitos. E aí vem dizendo mais, pública ou privada. Por que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que fornecedor é toda pessoa pública? Para deixar bem claro que os órgãos públicos diretos estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, quais são os serviços diretos? Serviços diretos são saúde, educação, segurança pública. E isso está muito claro no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos pôr o 22 lá para mim? O artigo 22 estabelece muito claramente, né, o que são os serviços públicos. Olha lá. Tem aqui o texto diz. Os órgãos públicos por si. Quais são os órgãos públicos por si? Os órgãos públicos diretos, né? O município, o Estado, a União, são órgãos públicos, né? E eles prestam serviços quais? Os serviços diretos. Então vem aqui, ó. Os órgãos públicos por si ou por suas empresas concessionárias. Quais são as empresas concessionárias? Serviço de transporte coletivo, por exemplo, é concessionário. Permissionário. O que é um serviço permissionário? Serviço bancário é um permissionário. Um serviço de telefonia fixa ou de telefonia móvel é um serviço permissionário. Ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Mas será que a gente, de fato, tem isso? Será que o consumidor pode contar com os órgãos públicos? Né? E quais são os direitos que ele tem em relação aos órgãos públicos? Vejam, se o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os órgãos públicos, por si, são obrigados a prestar serviços adequados, ora, nós não temos cidadania se nós não tivermos serviços com qualidade. E hoje a gente vê a situação dos serviços públicos, né? Vamos começar pela segurança pública. Hoje, a questão da segurança pública, principalmente aqui nessa região do litoral norte, é um absurdo. E eles não perdoam absolutamente ninguém. Todos estão sujeitos a serem assaltados. E aí você pergunta, mas por que isso acontece? Por falta de estrutura. O Estado não dá a estrutura necessária para que a polícia realmente funcione. Não cobra da polícia que ela funcione. Então hoje um policial em São Paulo, diga-se de passagem, a polícia de São Paulo é a penúltima mais mal paga do país. A polícia de São Paulo só perde para o estado do Piauí. Só o estado do Piauí paga um pouquinho menos do que São Paulo. Todos os estados da federação pagam melhor. Bom,
se você não tem cultura para entender o que é o serviço público, é evidentemente que o serviço público não vai funcionar, né? É evidente que o serviço público não vai à frente. Hoje um policial militar, vocês terem uma ideia, se ele der um tiro para cima numa ocorrência policial, ele é afastado da sua função, vai ficar de segunda a sexta-feira trabalhando das 9 às 5 da tarde, vai ter uma escolinha de direitos humanos para frequentar, vai consultar o psicólogo e vai explicar por que deu um tiro para cima atrás de um bandido só na ordem de parada. Polícia, para, pô, pronto. Esse policial está afastado. Bom, um policial afastado perde o bico. E se ele perder o bico dele, ele não vai mais conseguir manter a sua família. Ele trabalha de segunda a sexta-feira nas seguintes condições. 24 por 48. Trabalha 24 horas e 48 ele folga. Nas 48 horas que ele folga, ele faz bico na frente do supermercado, de estabelecimentos comerciais, etc. Tal. Se ele perder o bico, ele deixa de pagar a prestação do carro, de pagar a faculdade, de pagar as coisas necessárias para a casa dele. Então, hoje o policial não enfrenta mais o bandido. E o Estado é tão incompetente que não entende que se esse policial está fazendo bico fora e você precisa de policiamento preventivo e ostensivo, contrata ele para fazer bico dentro. Ou seja, contrata ele para fazer hora extra. E faz com que ele ganhe um pouco mais, você dobra o policiamento na rua e você faz com que as pessoas tenham segurança pública. E o Estado não consegue fazer isso. Então, o Estado brasileiro, na verdade, ele é presente na vida das pessoas para cobrar. Isso por quê? Você paga taxa, paga imposto, paga contribuição, paga multa, paga pedágio. Aí o Estado é presente na vida da gente. Na hora de dar saúde, e a pergunta é, bom, não tenho segurança, tenho saúde. Na hora de dar saúde, você tem que contar, né, com a saúde pública, você tem que esperar 3, 4 meses para conseguir uma consulta, né? 5, 6, 8 meses para conseguir um exame, uma mamografia, uma ressonância magnética, uma tomografia, 1 ano e meio, 2 anos para conseguir uma cirurgia. UTI nem se fala, não existe UTI. Né? Aqui eu estava conversando com meu irmão, que é deputado estadual, ainda agora ele está me dizendo que conseguiu algumas UTIs para o litoral norte. Conseguiu algumas UTIs para o litoral norte. Quer dizer, na verdade, o parlamentar vira um despachante do serviço público para que o serviço público efetivamente funcione. Não é assim que as coisas andam. Aí você fala, bom, não tenho saúde, não tenho educação, será que eu tenho... não tenho saúde, não tenho segurança pública, será que eu tenho educação? Não. Infelizmente, a educação não funciona. E aí o Estado não é presente na vida das pessoas. A educação pública, por exemplo, com a progressão continuada, está fazendo alunos passarem de ano sem estudarem. Quem é professor aqui sabe do que eu estou dizendo. O professor vai para a escola, está proibido de reprovar o aluno, porque se juntar os professores daquela escola e houver a reprovação, eles vão perder o bônus no final do ano. O Estado estabeleceu um bônus que significa mais ou menos 2 salários mínimos. 2 salários do professor, desculpe, 2 salários do professor. Se algum aluno for reprovado, eles perdem o bônus. Moral da história, não se reprova mais aluno. Então eu tenho alunos na 5ª série questionando, ou seja, os pais questionando, né, que os filhos não conseguem ler um texto de 5 linhas. Essa é a situação do Estado na presença da vida das pessoas. Então quando se fala de o que vai nortear, quais são os desafios para o litoral norte no próximo século, né? Neste século, na verdade, nós estamos falando de cidadania. Compulsoriamente, todo dia a gente está pagando e fazendo a nossa parte, né? Nós vamos às compras, compramos roupa, estamos pagando imposto. Compramos comida, arroz, feijão, estamos pagando ICMS. Mas na hora de ter a contrapartida a gente não tem.